Após a sua nomeação como chanceler pelo então presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler começou a lançar então as bases de um Estado nazista baseado em princípios racistas e autoritários. E em menos de 6 meses, a Alemanha foi transformada de um Estado democrático para uma ditadura nazista de partido único. Neste segundo episódio da série Por Dentro do Terceiro Reich, vamos analisar as principais características do Estado totalitário nazista. Após sua nomeação como chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler começou a lançar as bases do Estado nazista. Guiados por princípios racistas e autoritários, os nazistas eliminaram as liberdades individuais e proclamaram a criação de uma comunidade popular. Uma sociedade que, em teoria, transcenderia as diferenças de classe e religiosas. O decreto do incêndio do Reichstag em 28 de fevereiro de 1933 permitiu a suspensão dos direitos civis básicos, direitos que haviam sido garantidos pela Constituição Democrática de Weimar. O Terceiro Reich tornou-se um Estado policial, no qual os alemães não gozavam de direitos básicos garantidos e a SS, a guarda de elite do Estado nazista, exercia uma autoridade crescente por meio de seu controle sobre a polícia. Os oponentes políticos, especialmente os do Partido Comunista da Alemanha e do Partido Social Democrata da Alemanha, junto com os judeus, foram submetidos à intimidação, perseguição e legislação discriminatória. Nos primeiros 2 anos de sua chancelaria, Hitler seguiu uma política alinhada de coordenação, pela qual partidos políticos, governos estaduais e organizações culturais e profissionais foram alinhados com os objetivos nazistas. Cultura, economia, educação e direito ficaram sob controle do Partido Nazista. Usando a lei do serviço público de abril de 1933, as autoridades alemãs começaram a eliminar judeus de agências governamentais e cargos estatais na economia, além de áreas do direito e também da vida cultural. O governo nazista aboliu os sindicatos. Trabalhadores, empregados e empregadores foram forçados a entrar na Frente Trabalhista Alemã, que estava sob o controle direto do líder nazista Robert Ley. Os nazistas também tentaram sincronizar as denominações cristãs e seus grupos de jovens afiliados, mas não foram totalmente bem-sucedidos. Com a aprovação da Lei Habilitante de 23 de março de 1933, o parlamento alemão transferiu o poder legislativo para o gabinete de Hitler e, assim, perdeu sua razão de ser. Em meados de julho daquele ano, o Partido Nazista era o único partido político que restava na Alemanha. Os outros partidos foram banidos pelo governo ou se dissolveram sob pressão. O Reichstag tornou-se um carimbo de borracha para a ditadura de Hitler. A vontade do Führer tornou-se a base para toda a legislação. De fato, com o estabelecimento da ditadura de Hitler, o princípio do Führer passou a guiar todas as facetas da vida alemã. De acordo com esse princípio, a autoridade no governo, no partido, na economia, na família e assim por diante, flui para baixo e deve ser obedecida sem questionamentos. Após a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, Hitler designou-se como Führer e chanceler do Reich. O pessoal das Forças Armadas prestou-lhe juramento de lealdade nesta função, enquanto o poder pessoal de Hitler como chanceler do Reich permaneceu limitado pelas leis do Estado alemão. Como Führer, o seu poder pessoal era ilimitado e sua vontade era igualada ao destino da nação alemã. Gleichschaltung é o termo alemão aplicado à nazificação da sociedade alemã após a tomada do poder pelos nazistas em 1933. Assim que Hitler se tornou chanceler, ele e o Partido Nazista procuraram coordenar todas as instituições políticas, sociais e culturais com o Estado nazista. Essa coordenação foi feita em nome da unidade nacional. No entanto, permitiu ao Partido Nazista estender o seu poder criando um Estado de partido único. Tudo estava sujeito à coordenação. Governo local, organizações profissionais,
clubes sociais, atividades de lazer, mesmo aquelas para as crianças. O Estado reforçou a coordenação de cima para baixo. Ao mesmo tempo, muitos alemães responderam com uma coordenação própria de baixo para cima. Isso era conhecido como autoalinhamento. Até Hitler ficou surpreso com a rapidez e a facilidade de refazer a Alemanha. Ele observou que, abre aspas, tudo está indo muito mais rápido do que jamais ousamos esperar. Fecha aspas. Como já dito anteriormente, um dos principais objetivos da coordenação era a criação de um Estado de partido único inteiramente sob o controle do Partido Nazista. Quando Hitler torna-se chanceler nesta época, a Alemanha ainda era um Estado multipartidário. O país era liderado por um governo representativo eleito pelo povo, no caso da República de Weimar. No mês seguinte, o Reichstag foi incendiado e os nazistas aproveitaram a chance para agir. Eles culparam o Partido Comunista e no dia 28 de fevereiro de 1933, eles emitiram um decreto de incêndio do Reichstag. A medida suspendeu as proteções dos direitos civis, liberdade de expressão e devido processo na Constituição alemã. Em 24 de março de 1933, Hitler conseguiu aprovar a Lei de Habilitação. O ato deu ao chanceler do Reich, no caso Hitler, a capacidade de aprovar leis sem consultar o parlamento. Ele foi capaz de fazê-lo mesmo que essas leis entrassem em conflito com a própria Constituição da Alemanha. Esse esforço efetivamente acabou com a democracia parlamentar alemã. Hitler conseguiu assegurar também o controle do governo nacional. Ele aprovou 2 leis adicionais para reconstituir governos estaduais sob o controle nazista. Essas leis dissolveram os governos estaduais existentes naquele momento. A lei também nomeou o chamado governador do Reich para cada um dos estados. O governador reportava-se diretamente a Wilhelm Frick, o ministro do interior do Reich. Cada um era responsável por implementar a política nazista dentro de seu estado. O próximo alvo desse processo foi o funcionalismo público. Hitler emitiu a lei para a restauração do serviço civil profissional no dia 7 de abril de 1933. A medida demitiu todos os judeus e oponentes políticos dos nazistas do serviço público. Ele cobria todos os funcionários em todos os níveis da administração governamental. Além disso, aplicava-se a vários outros cargos não considerados parte do serviço público em muitos países. Por exemplo, abrangia juízes, professores universitários e advogados. Muitas pessoas, especialmente judeus e comunistas, perderam seus empregos e aposentadorias. Muitas outras pessoas correram para ingressar no partido nazista a fim de protegerem seus empregos em uma época de alto desemprego. Todos os que aderiram não o fizeram necessariamente por convicção política. Hitler ganhou o controle dos governos nacional e local. Ele também garantiu uma força de trabalho do governo expurgada de toda a oposição em potencial. O Partido Nazista podia agora declarar a Alemanha como um estado de partido único. Em 14 de julho de 1933, o partido emitiu a Lei contra a Fundação de Novos Partidos. Esta lei declarava, abre aspas, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é o único partido político da Alemanha. Fecha aspas. A filiação a outros partidos políticos, como por exemplo o Partido Social Democrata ou o Partido Comunista, tornou-se ilegal. Membros desses partidos foram alvo dos nazistas. Alguns fugiram do país ou foram para a clandestinidade. Em 6 meses, Hitler e o Partido Nazista conseguiram obter controle total sobre o Estado alemão. Eles haviam eliminado toda a oposição política formal. O poder político absoluto não era o suficiente. O Partido Nazista buscou o controle total sobre a vida econômica, social e cultural na Alemanha também, como dito anteriormente. Todos os sindicatos foram abolidos em maio de 1933 e substituídos pela Frente Trabalhista Alemã. A DAF, como ela era chamada, criou um único sindicato trabalhista abrangente. Essencialmente, todos os trabalhadores e empregados alemães em todos os setores econômicos pertenciam à DAF. Por exemplo, os agricultores respondiam a este setor numa área específica para o setor agrícola.
Enquanto os sindicatos tradicionais priorizavam os direitos dos trabalhadores, o DAF enfatizava os objetivos econômicos nacionais acima do bem-estar pessoal. Em setembro de 1933, o ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels criou a Câmara de Cultura do Reich. Coordenou literatura, música, teatro, rádio, cinema, artes plásticas e imprensa. Somente artistas e escritores pertencentes a seus órgãos afiliados poderiam continuar em suas profissões. Grupos anteriormente organizados em partidos políticos ou sindicatos, como times esportivos, grupos musicais ou associações artesanais, foram dissolvidos. Os que permaneceram foram organizados debaixo da tutela do Partido Nazista. As organizações de escotismo para as crianças também foram nazificadas. Uma lei de 1934 tornou a juventude hitlerista o único grupo legal de jovens na Alemanha. Em 1939, a participação tornou-se obrigatória, ou seja, todas as crianças alemãs seriam expostas à ideologia nazista desde a pequena idade. Até mesmo o tempo de lazer era coordenado de acordo com os princípios nazistas no programa chamado Força pela Alegria. O programa era uma divisão da Frente Trabalhista Alemã. A Força pela Alegria oferecia pacotes de turismo subsidiados, aulas de música, aulas de arte, oportunidades de condicionamento físico e ingressos patrocinados para teatros e shows. O grande sincronismo foi um processo de coordenação. Foi projetado para colocar todos os aspectos da vida alemã debaixo do controle nazista. Do Estado de partido único a um sindicato estatal e o controle do lazer, da arte e da cultura, quase nenhuma parte da vida alemã permaneceu intocada pelo nazismo. No próximo vídeo, vamos tratar da doutrinação da juventude alemã pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial para os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima.